Meus amigos, minhas amigas, aqui é o William Jacob do canal Politizando e hoje nós vamos falar do que está bombando na internet aí, que é sobre o Bolsolão, a respeito da matéria publicada recentemente pelo Estadão, no dia 8 de maio, sobre o que eles chamam de orçamento secreto do governo em troca de apoio no Congresso. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com amigos, deixe o comentário do que vocês estão achando de tudo isso. E assim a gente vai criando engajamento e fazendo com que o canal, que foi recém-criado, possa crescer e atingir aí mais e mais pessoas. Eu confesso que eu nem ia gravar um vídeo sobre esse assunto, porque a gente percebe que ainda tem muita confusão, muita coisa precisa ser explicada, e é necessário a gente ficar atento. Eu hoje entrei no Twitter de vários políticos, vendo o que eles estão falando, olhando as duas versões, da oposição e a do governo. A oposição afirma que é uma claríssima compra de apoio, é algo que esse governo tanto disse combater e, enfim, chegou lá falando que não faria o toma lá da cá, e tudo indica que isso seja, sim, um toma lá da cá, como ficou conhecido esse esquema, né? Eu te ajudo e você me ajuda. O governo fala que não, que se trata de algo que sempre existiu, que não tem nada de ilícito e tudo mais. Aí eu decidi gravar, tentando trazer aqui, inclusive, um pouco das duas versões. E eu já acho, assim, um pouco estranho o título da matéria do Estadão. Aqui a gente não tem, eu vou procurar só elogiar a matéria. Porque o próprio termo secreto, eu não diria que é tão secreto, porque, como eu falei, eu fui pesquisar hoje o Twitter de vários políticos, e o Ciro Gomes, ele retuitou um tweet do PDT, de uma fala do próprio Ciro em fevereiro, em que o Ciro fala dessas emendas justamente no valor de 3 bilhões de reais que o governo estava assim abrindo, comprando apoio lá no Congresso. Então, se o Ciro sabia e ele denunciava isso já publicamente, não me parece que era algo assim tão secreto. Mas mesmo assim, não vamos ficar presos aqui a um detalhe de uma palavra. A matéria começa dizendo que um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso criou um orçamento paralelo de 3 bilhões em emendas. Boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referências fixas pelo governo. Um pouco mais abaixo, a matéria diz então que os ofícios obtidos pelo Estadão ao longo dos últimos 3 meses mostram que esse esquema também atropela leis orçamentárias, pois são os ministros que deveriam definir onde aplicar os recursos. Mais do que isso, dificulta o controle do Tribunal de Contas da União, o TCU, e da sociedade. O advogado Augusto Arruda Botelho chegou a publicar também no seu Twitter aí defendendo que talvez esse é mais um motivo para o impeachment de Bolsonaro. Então, vejamos onde isso pode chegar, hein? Entre os beneficiados, isso aqui é que a gente tem que prestar atenção. Entre os beneficiados estão Ciro Nogueira, líder do Centrão e fiel defensor do governo na CPI da pandemia, Flávia Arruda, eleita deputada federal e atualmente ocupa o cargo de ministra-chefe da Secretaria de Governo. E ela foi colocada nesse cargo recentemente, naquelas mudanças ali feitas pelo governo, não me falha a memória, no final de março. Aí ela foi alçada ao posto de ministra, uma então deputada assim, mais indicada pelo Centrão, já que ela não era tão conhecida no Congresso, e levantou muitas suspeitas do porquê dessa investigação, e talvez agora a gente comece a saber aqui os motivos. E Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, e que apoiou fortemente a candidatura de Rodrigo Pacheco, também do seu partido, Democratas. E sobre o Davi Alcolumbre, a gente precisa destacar o que a matéria informa. Diz o jornal que o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, por exemplo, determinou a aplicação de 277 milhões de verbas públicas só do Ministério do Desenvolvimento Regional, assumindo a função do ministro Rogério Marinho. Vejam os detalhes aqui. Ele precisaria de 34 anos no Senado para conseguir esse montante por meio da tradicional emenda parlamentar individual. Essa aqui sempre existiu,
que garante a cada congressista 8 milhões ao ano. Claro que esse valor oscila de ano para ano. Então a gente percebe que o Davi Alcolumbre aqui foi uma figura central, né? Ele teve alguns momentos de atrito com o governo Bolsonaro, mas na maior parte do tempo viveu assim numa boa, né, com muito mais tranquilidade do que conflito com a base governista e, claro, foi quem indicou o Rodrigo Pacheco, e dizem que até hoje quem exerce a presidência de fato é o Davi Alcolumbre, e o Pacheco ficaria só na questão ali formal. Mas isso aí já está lá no site, eu vou deixar aqui depois o link, no site Money Times, eu vou destacar aqui para vocês depois no comentário fixo. E o Estadão finaliza a matéria dizendo que, na prática, a origem do novo esquema está no discurso de Bolsonaro de não distribuir cargos, sob o argumento de não lotear o primeiro escalão do governo. De um jeito ou de outro, afirma o jornal, a moeda de troca se deu por meio da transferência do controle de bilhões de reais do orçamento ao Congresso. Tudo a portas fechadas, longe do olhar dos eleitores. Claro, a internet pegou fogo com isso. Nós vivemos um momento em que não se tem dinheiro para auxílio emergencial, e aí se abre uma brecha de 3 bilhões, né, que, detalhe, não vai para o bolso do parlamentar, mas o parlamentar vai direcionando isso, né, de acordo ali com uma eventual demanda. E é claro, o trator pode ter sido comprado, mas há indícios de superfaturamento. E aí, como foi dito aqui antes, isso não tem os mesmos controles daquilo que é gasto por um ministério de uma forma, digamos, normal e prevista. Então, por isso a gente precisa ficar muito atento. Claro que o deputado federal, líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que entrará com uma representação junto ao TCU e ao Ministério Público Federal para que investiguem o Bolsolão. O governo tentou minimizar, alegando que o orçamento não era tão secreto assim, né? E eu até concordo nessa parte, e que não foi só para a base governistas, já que parlamentares do PT, PDT e PCdoB também foram contemplados com a possibilidade de indicar para onde a verba iria. O ministro Rogério Marinho, de uma maneira até irônica, um ministro de Estado ele tem que ter uma certa, um decoro, uma compostura mesmo nas redes sociais. Posso estar errado, mas um ministro de Estado, ele precisa ter um comportamento um pouco diferente. Mas ele tentou minimizar os impactos, alegando inclusive que o senador petista Humberto Costa também pôde indicar. E por isso não há por que acusar o governo de privilegiar apenas quem é da base governista. Só que o senador Humberto Costa, também membro da CPI da pandemia, se defendeu. E eu vou trazer aqui a versão dele também. Disse ele que uma robusta evidência de que o presidente Jair Bolsonaro terceirizou o orçamento é o fato de que o ministro do Desenvolvimento Regional desconhece quem está por trás da indicação que aprovou. Olha a gravidade disso. A reportagem, eu vou deixar aqui o link embaixo, o senador pernambucano relatou que foi procurado por Alcolumbre, aliado do Palácio do Planalto, que ofereceu a possibilidade de indicar verbas públicas do governo. Houve a parte, aí abre aspas, houve a parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma pergunta a nós da bancada do PT se nós tínhamos interesse de ter algum tipo de emenda além dos parlamentares, aquelas impositivas, e nós dissemos que aceitamos, contou. Agora não saiu nada, nenhum recurso, e não foi em troca de nada. Especula-se que Alcolumbre tenha se utilizado do acesso a esses recursos para cooptar o apoio de parlamentares da oposição em apoio, então, à eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Lembrando que ele foi eleito com apoio do PT, do PDT e de vários partidos da oposição, contra aí a Simone Tebet, que ficou com apoio muito restrito. Na verdade, ela não teve o apoio nem mesmo de toda a bancada do MDB, o seu partido. E o que me chama a atenção é que o Rodrigo Pacheco, uma vez eleito, ele não abriu a CPI da pandemia, mesmo tendo já o objeto determinado e as assinaturas necessárias para tal. Eu fiquei até pensando, por que ele não abre essa CPI? Ele não é da base governista, ele se elegeu como independente, mas talvez, eu digo apenas talvez, essa explicação pode agora encontrar aqui o seu motivo de ter sido assim, por ter recebido um apoio do Davi Alcolumbre, que recebeu essa possibilidade aí
nesses 277 milhões, em que ele agora redistribui entre eventuais senadores aliados. Mas isso aqui, confesso, é apenas um olhar assim, tentando entender, está muito precoce esse assunto, acho que vai ter muitos e muitos desdobramentos, isso aqui pode dar um problemaço para o governo, é claro também, dependendo aí para alguns deputados e senadores. Eu não vou afirmar que esse dinheiro está indo para o bolso de políticos, empresários, partidos e laranjas. Só espero que seja investigado de forma imparcial, é duro ter que dizer isso, né? E os culpados sejam punidos. A gente cita de forma imparcial porque o que a gente vê de investigação que começa e para e não dá em nada, embora tenha tantos indícios de que tenha coisa errada, deixa a gente um pouco preocupado e até desanimado quanto ao desenrolar disso tudo. E um outro ponto, que o eleitor precisa ficar atento. Não adianta a gente votar no deputado só porque ele conseguiu um trator, muitas vezes superfaturado, para a cidade, e lá no Congresso esse mesmo deputado ou senador vota contra os interesses do trabalhador e dos mais pobres. Meus amigos, eu entendo que a necessidade às vezes de um trator para arrumar uma estrada é imensa. Mas puxa, às vezes por conta de um trator, eu vou votar num deputado ou num senador que vai aprovar uma reforma da Previdência que destrói, né, a previdência daqueles mais pobres, dos mais necessitados, e mexe muito pouco lá em cima, mexe só às vezes um pouquinho em alguma categoria para falar assim, tá vendo? Mexeu aqui nessa categoria, mas o grosso fica intacto. A gente bate palma para um deputado que traz um trator e vota nele depois, mesmo ele tendo votado a favor da reforma trabalhista, que tira direitos dos trabalhadores. Então a gente precisa qualificar o voto, não ficar preocupado com desses detalhes, porque eles pegam essa verba, vão lá, entregam o trator, tira a foto, distribui na campanha, põe o outdoor na cidade e a gente não fica atento em qual é a qualidade do seu voto lá no Congresso. De uma coisa eu não tenho dúvida, esse episódio está desgastando muito o governo, que chegou ao poder com um discurso moralista de que contra a corrupção, contra o toma lá da cá, e a gente está vendo que, né, não é isso que tem sido feito na prática. Aí a passação de pano começa, porque o Bolsonaro tenta, mas o sistema e tal. O Bolsonaro era deputado há 28 anos, ele sabia que lá a coisa era diferente. E ao invés dele tratar tudo às claras, né, aberto ao público, não, perdeu o apoio de uma maneira, num tempo recorde. Nada foi igual até hoje nos presidentes em primeiro mandato, e por conta dessa perda de apoio, ele foi buscar apoio de uma maneira, no mínimo aqui, suspeita do Centrão. Centrão este que não é todo ele perdido, não é todo o Centrão corrupto, mas tem uma parte do Centrão que a gente sabe que está lá só para, de certa forma, fazer aquilo que Bolsonaro tanto falou que não deixaria, que é o famoso sugar das tetas do governo. Acabou a mamata, e a gente percebe que a mamata talvez não tenha acabado. Vamos ficar atento, vamos ver os desdobramentos e, enfim, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você está achando. A gente talvez volte a fazer um outro vídeo sobre o assunto, dependendo dos desdobramentos.